meditar na palavra do Senhor, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo 16. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Vamos orar uma vez mais? Pai querido, a tua palavra é santa e perfeita, mas nós não somos. Por isso, pela tua misericórdia, pela tua graça, pedimos que o teu Espírito Santo nos traga a revelação. Usa esse teu servo que aqui se encontra com a tua graça e poder, e os nossos corações estejam sensíveis à tua palavra, para que ela possa criar raízes profundas em nosso ser. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós não podemos viver a vida inteira na mesmice. Seria muito chato, né? Viver sempre a mesma coisa. Você precisa ter mudanças na sua vida. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma certa rotina, obviamente que eu não estou falando disso. Mas, de um modo geral, nós precisamos progredir. E o processo de progressão envolve mudança, envolve transformação. E nós precisamos ter atitudes novas para experimentar coisas novas. A começar pela conversão. Quando você veio até Cristo Jesus, talvez você não tenha tido o mesmo privilégio que eu de nascer num lar cristão. Talvez você passou por uma vida difícil no mundo, né? Uma vida onde chegou a Jesus como uma ovelha toda machucada, cheia de carrapichos e que precisa ser tratada, né? Precisa passar por esse processo de transformação. Então você melhor do que ninguém sabe que a conversão, ela gera mudanças em nossas vidas. Ela gera transformação, mudança de mente, mudança de atitude, de palavreado, de ações. Ela muda todo o nosso ser. Quando nós nos prendemos a atitudes do passado, nós corremos o risco de permanecer refém de nós mesmos. Por quê? Porque ficamos repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros, como se fosse um loop infinito. Como se ficasse sempre naquela mesma cena que se repete, se repete, se repete. Né? Nós não podemos ficar cometendo os mesmos erros, né? Pisando nos mesmos buracos. Né? A gente precisa aprender, a gente precisa continuar. Mas para isso é necessário algumas coisas. Primeiramente, nós precisamos criar novos hábitos. Não adianta você achar que as coisas vão mudar na sua vida se você acorda todos os dias de manhã e continua repetindo os mesmos atos, os mesmos hábitos até a hora de dormir. Se você quer ser uma pessoa mais saudável, você precisa ter hábitos mais saudáveis. Se você quer ser uma pessoa mais culta, você precisa ter hábitos de leitura, né? Precisa mudar hábitos que não te permitia adquirir novos conhecimentos. E assim por diante. Nós precisamos rever conceitos antigos. Quantas vezes estamos presos a preconceitos do passado? Coisas que muitas vezes nos prendem, nos impedem de prosseguir. Você quer ver um preconceito que muitas vezes nós nutrimos e por causa disso não crescemos? O de que nós não somos capazes. Né? Claro que nós temos limitações, obviamente. Mas estou falando que muitas vezes o limite está na nossa cabeça. E não naquilo que nós poderíamos conseguir no poder de Cristo Jesus. De dar sequência. Muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo. E o consigo muitas vezes se torna uma desculpa para não tentarmos, para não, né, seguirmos em frente. E aí queremos mudança, mas ficamos no eu não consigo, eu não posso, não tem jeito, eu não tenho recursos. Né? Nós precisamos adquirir conhecimentos novos. Conforme nós vamos adquirindo novos conhecimentos, a nossa mente vai ganhando novos horizontes, o nosso entendimento vai se expandindo, especialmente naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Não é porque nós temos 30 anos de igreja, eu tenho 41, né, que eu não posso aprender nada. Nós estamos em constante aprendizado na caminhada com Cristo Jesus. Somos eternos discípulos de Cristo Jesus. E cada dia mais o Espírito Santo, quando nós buscamos, ele vai revelando a vontade de Deus para as nossas vidas.
E é interessante que o capítulo 9 de Mateus, que nós lemos aqui, lemos o versículo 16, mas o capítulo 9 inteiro ele fala de mudanças, principalmente de mudança de mentalidade. Aliás, tem uma palavrinha agora que está bem na moda, não sei se você já ouviu mindset. Já ouviu essa palavra? Mindset significa mentalidade, é essa mudança de compreensão. Aliás, tem um livro que eu li e te recomendo ler, muito bom, Mindset. Né? É a palavra do sucesso agora, que é justamente essa necessidade de mudar muitas vezes a nossa compreensão que nos impede de progredir. Né? E Mateus 9 fala sobre essa mudança de compreensão, de entendimento, do óculos que muitas vezes nós usamos para enxergar a realidade. Se você tiver um óculos sujo, você vai enxergar a realidade suja. Se tem uma coisa que me dá agonia, quando o óculos está cheio de mancha de dedo, eu já vou lá e já limpo, porque aquilo atrapalha a visão. Né? Mas se você não limpa os teus óculos, você vai ver a realidade suja através da lente suja dos óculos. A mudança de mentalidade é essa limpeza de óculos, que nos leva a enxergar além. Mateus 9, do 1 a 8, por exemplo, fala que precisamos mudar o nosso entendimento sobre o perdão dos pecados. O que acontece nesse trecho? É o trecho em que Jesus chega um paralítico até ele e fala, olha, os seus pecados estão perdoados. Aí os mestres da lei, os fariseus, começaram a ficar horrorizados. Como que esse homem pode falar de perdão de pecados se só Deus pode perdoar? Quem ele acha que ele é, né? E começaram essa discussão no seu íntimo, e Jesus, compreendendo o coração daqueles homens e mente, fala, o que é mais fácil falar? Que os seus pecados estão perdoados ou levante e anda? Mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade para isso, levante-se e anda. E aquele homem se levantou e foi curado da paralisia. Mas ali, Jesus quebrou aquele entendimento que aqueles fariseus tinham, de que ele não tinha poder para perdoar pecados. Jesus tem. Nos versículos 10 a 13, Jesus mostra que precisamos romper com os nossos preconceitos, porque ele chama um coletor de impostos, é o chamado de Mateus, o autor desse evangelho, né? Um coletor de impostos que era tido como um publicano, como um pecador, porque eles eram conhecidos por serem desonestos. É só você lembrar do caso de Zaqueu, né? Mas Jesus chama um publicano para ser seu discípulo, e não só isso, mas Jesus vai comer na casa de Mateus com outros publicanos. Aquilo para um judeu era inadmissível. Um homem santo se juntar com pecadores, comer com pecadores, porque aquilo significava intimidade. Né? Então, eles ficam escandalizados. Jesus mostra, não, eu vim para os que são doentes, porque os sãos não precisam de médicos. É o que Jesus fala. Eu vim para os que estão doentes. E é isso que nós precisamos entender, querido. Já começa por aí. Se você veio na igreja porque achou que na igreja é o lugar de santo, você está enganado. A igreja é o lugar de pessoas que precisam ser tratadas. Se você acha que já é santo, que você não precisa de mais nada, você está no lugar errado. Agora, se você reconhece que precisa de transformação e da graça de Cristo Jesus, você veio ao lugar certo. E no versículo 14 e 15, Jesus esclarece que precisamos ter uma prática religiosa saudável. Aqui os discípulos de João começam a indagar os discípulos de Jesus. Olha, Jesus, por que os seus discípulos não jejuam e nós sim? Provavelmente jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus fala, olha, não é certo jejuar enquanto o noivo está presente. Aliás, quando havia uma festa de casamento, eram 7 dias de festejos. E nesses 7 dias não poderia haver luto, não poderia haver serviços, os envolvidos não poderiam fazer grandes serviços, de muito esforço, e também não poderiam jejuar naquele momento. Aliás, era um momento para celebrar, era muita festa, 7 dias de celebração, não é para qualquer um não, né? E Jesus está falando, agora é a hora da festa. Vai chegar um momento que eles vão jejuar, mas enquanto o noivo está aqui, não é hora para isso. Então Jesus começa também a mostrar a necessidade de uma religiosidade saudável, de uma religião profunda, porque muitas vezes nós vivemos apenas rituais, coisas sem sentido. Né? Eu vejo, hoje já não tem tanto hábito, mas eu me lembro que quando era criança a gente tinha o hábito de, na escola bíblica dominical, orar a oração do Pai Nosso. Eu não tenho nada contra orar a oração do Pai Nosso, desde que nós saibamos o que estamos fazendo. Desde que seja uma oração e não apenas um repetir de palavras sem sentido, que a gente apenas decorou. Tem que ser algo profundo, uma oração genuína. Né? É o modelo que Cristo nos deixou. E no versículos 16 a 17, Jesus mostra que o nosso mindset sobre religião não precisa de um remendo, mas de um tecido completamente novo. E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio remendar a religião,
mas ele veio dar uma nova compreensão. Aliás, Jesus não veio nem inaugurar uma religião. Queridos, Cristo não se trata de religião. Cristo se trata de mudança de vida. Eu fui muito abençoado esses dias com o curso de educação continuada dos pastores. Eu não pude participar do congresso de pastores que foi lá em Sumaré, se não me falha a memória, agora esqueci o local. Sumaré, né? Não pude, mas eu estou tendo a oportunidade de ouvir as palestras, né? E uma das coisas que eu achei muito profundo nessas palestras, que eu tenho aprendido muito, é que fala que a realidade da cruz de Cristo envolve cada átomo do universo. Não foi só um ato único sem consequências. Pelo contrário, aquele ato de Cristo Jesus na cruz e a sua ressurreição muda completamente o sentido das nossas vidas. E mudou completamente o sentido da vida daqueles homens lá atrás. 12 homens que foram completamente impactados, mudaram a sua vida, mudaram a sua compreensão, mudaram os seus conceitos, mudaram as suas prioridades por causa da cruz de Cristo. Você precisa entender, querido, que Cristo não é religião. É transformação de vida, é mudança profunda em cada átomo, cada célula do nosso ser. Cada parte do nosso ser deve ser transformado pela realidade da cruz de Cristo. Não dá para remendar. Jesus não veio para te dar uma nova filosofia de vida. Jesus não veio para te dar novos rituais. Mas Jesus veio para mudar totalmente o tecido da sua vida, te revestir do novo homem, da nova mulher, né? Do novo ser. Por isso que quando experimentamos a conversão através da fé em Cristo Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, o Espírito Santo nos transforma completamente, dia após dia. Porque não dá para vivermos o remendo. Precisa ser tudo transformado. Infelizmente, há muitas pessoas que estão tentando remendar as suas vidas. Não, Jesus, aqui o Senhor não transforma não, deixa esse tecido velho, só bota um remendo aqui. E a palavra fala que o remendo novo sobre o tecido velho rasga. Hoje nós vivemos aí com novos tecidos, né? Tecidos sintéticos, a realidade é um pouquinho diferente. Você mal precisa passar a roupa até em alguns tecidos, né? Mas naquela época era muito comum o tecido feito de linho, de lã, de algodão. E esses tecidos, eles vão encolhendo depois de algumas lavagens, vão sofrendo desgaste, né? Eu tenho algumas camisetas lá que minha esposa teve que fazer um expurgo, porque estava em todos os aniversários, comemorações e férias da família, né? A camisa já ia viver, já tinha aniversários, né? E aí ela teve que fazer alguns expurgos, né? Quem é homem sabe que a gente tem aquela roupinha velha que a gente gosta de usar, né? Mas tem a hora que a esposa precisa dar um fim, né? Para ter roupas novas, coisas novas, né? Que a roupa já não está aguentando mais. Né? Até a roupa já está pedindo clemência, né? E não adianta, já está velho, já está desgastado. Né? Morre uma camiseta, nasce um pano de chão. Eu não sei se você faz isso. E na nossa vida, querido, nós precisamos experimentar esse renovo completo. Não dá para ficar com camisetas velhas. Nós precisamos experimentar o renovo, né? E hoje nós queremos então falar sobre a necessidade de mudança em nossas vidas. Porque, caso contrário, o tecido das nossas vidas se romperá como uma roupa velha. Se nós não experimentarmos esse renovo completo em nosso ser, nós vamos sofrer esse rasgo, essa ruptura em algum momento. Queridos, eu quero começar dizendo sobre mudança, então, alguns conceitos. O primeiro conceito é que mudança não é um evento, mas é um processo. Entenda isso, mudança não é um evento, mas é um processo. E isso faz toda a diferença. Tem muitas pessoas nessa geração atrás de eventos, e o Senhor Jesus nos chama para experimentar um processo. O discipulado não é um evento. O discipulado é um processo. O discipulado não é uma coisa de um final de semana, é algo de uma vida inteira, né? Eu gosto muito de comparar o discipulado com um ditado que diz que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer um saco de sal. Querido, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que o ideal para consumirmos são 5 gramas de sal por dia. E eu tenho certeza que você deve consumir o dobro ou o triplo disso, né? Mas vamos então aí, pensa aí quanto tempo você levaria comendo 5 gramas de sal. Quem tiver uma calculadora, calcula rapidamente aí. 60 mil dividido por 5. Você vai ter a noção de quanto tempo você levaria para comer esse saco de sal. Saco de sal aí 60 quilos aproximadamente. Discipulado é isso. Discipulado, querido, se você tentar comer uma colherada de uma vez, não vai funcionar. Alguém calculou?
12 mil dias, divide por 365, você vai ter uma noção de quantos anos serão. 32 anos para você comer um saco de sal de forma saudável. Agora imagina num final de semana você tentar comer metade disso. Não vai dar certo, vai dar sérios problemas, né? Então, querida, é isso que nós precisamos inicialmente entender. A primeira verdade que temos que encarar e assimilar é que a mudança não é um evento, mas é um processo. E tem gente que pensa que vai mudar a vida num clique, da noite para o dia. Nós estamos na geração da hipervelocidade. A gente não tem mais paciência. A comida tem que ser rápida, a internet tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido. E quando as coisas começam a demorar um pouquinho, quando o celular começa a travar, quando a internet fica lenta, Gente, todo dia que eu saio do trabalho, é um sufoco, é um tratamento de Deus em nível hardcore. Porque eu pego aquela Avenida Brasília, eu tenho que atravessar ali no Grêmio. Esses últimos dias eu levei 40 minutos para atravessar aquela avenida. E ali é um teste. Ali é onde Deus está moendo, né? Porque eu, assim como você, eu também sofro dessa compulsão por coisas rápidas. Essa necessidade de tudo ser imediato. E nós somos testados, porque na vida cristã não dá para ser desse jeito. Mudança é um processo porque tem que haver ruptura com os velhos hábitos. Quer mudar? Então saiba que vai ter crise. Toda mudança, por menor que seja na nossa vida, gera uma crise. Aliás, principalmente aí quem quer ter a vida mais saudável e começa a fazer exercícios, sabe que ali é uma crise que você sente literalmente, porque dói tudo nos primeiros dias. Tudo dói até o cabelo, né? Quando você começa a malhar, a fazer exercícios. Eu gosto muito dessa ilustração, porque deixa muito claro que realmente mudança ela vai gerar uma crise. Toda mudança, eu li recentemente um livro chamado Quem Trocou o Meu Púlpito, fala sobre a necessidade de mudanças dentro da igreja, como muitas vezes é difícil. Nós temos a tendência de querer tudo do jeitinho, não, deixa como está confortável. E às vezes o Espírito Santo nos move para mudanças, na igreja, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa cidade, né? Contudo, é uma crise inicial que vai gerar aprendizado e isso leva um tempo. Paulo fala que a tribulação gera paciência. E a paciência gera perseverança. É uma crise inicial. Não pensa você que tudo vai ser as 1001 maravilhas. Que tudo vai ser um mundinho de ursinhos carinhosos. Leva tempo e gera uma crise. Mas que gera aprendizado. E uma pessoa que tem um estilo de vida de 20 anos, queridos, não vai mudar tudo num culto. Num congresso, num final de semana. Num momento, numa oração. Leva tempo. Quem teve que deixar algum vício, o vício do cigarro, o vício do álcool, o vício das drogas, sabe muito bem do que eu estou falando. Como é difícil, leva tempo. Às vezes, na primeira tentativa, a pessoa falha. E ela precisa persistir, precisa insistir. Porque isso é difícil. Principalmente quem está deixando o vício, né? O corpo sofre. O corpo sente, né, a falta, a abstinência. E talvez não é só do vício, mas às vezes de certas práticas que não são saudáveis e que não é fácil a gente abandonar. E no começo a gente sente muitas vezes até na carne, mas é necessário. Vivemos numa geração ansiosa e imediatista que quer tudo na hora e que não tem paciência para esperar o devido tempo. É interessante que num livro, Por que Fazemos o que Fazemos, Jeremy Dean, ele diz que leva em média 66 dias, Jeremy Dean é um psicólogo, leva em média 66 dias para você conseguir efetivar uma mudança na sua vida. Mas algumas mudanças chegam a levar 254 dias para serem efetivas. A média é 66, mas algumas vão levar mais tempo. Percebe, queridos? Não é da noite para o dia. 66 dias são 2 meses aí, e um pouquinho mais. E muitas vezes nós queremos mudar um estalar de olhos. Ou pior ainda, nós estamos chegando aí no final do ano e tem gente que acha que a mudança do calendário vai ser mágica. E plim, pronto, tudo mudou na nossa vida. Eu acho que propósitos de começo de ano podem ser muito úteis, mas desde que sejam levados à frente nos outros dias. No dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5 de janeiro e por aí vai. Até o dia 31 de dezembro do ano. Porque senão, não adianta você fazer um propósito. É que nem um meme que eu vi uma vez, a pessoa lá, chega lá 2024, risca propósito para 2025. E são os mesmos, porque não conseguiu cumprir com nenhum. Não teve mudança.
Percebe? Um mover do Espírito Santo durante um culto pode ser o início daquilo que ele quer mudar na nossa vida, mas não é algo que acaba naquele momento local. Queridos, talvez hoje Deus comece algo na sua vida, mas não pode parar aqui. Amanhã, segunda-feira, dia de trabalhar, dia de desenvolver nossas atividades, nossos estudos, o Espírito Santo quer continuar o trabalho de transformar o seu coração, e você não pode parar esse processo, precisa continuar na sua vida. E muitas vezes vai vir testando a sua paciência no trânsito. Estou falando de mim, tá, irmãos? Estou falando onde me dói, tá? Talvez você tenha muita tranquilidade com isso, mas talvez seja outras coisas, outras questões, onde o Espírito Santo vai continuar te tratando e te ensinando. Em qual área da sua vida é necessário realizar uma mudança? Então, prepare-se para atitudes diferentes e saiba que não será um evento, mas será um processo, ou seja, vai levar tempo. Não seja apressado. Deixa Deus fazer no tempo dele. Segundo, reconheça a necessidade de mudança na sua vida. Você precisa passar por esse processo também. O primeiro passo para vivermos uma profunda mudança é reconhecer a necessidade de mudar. É interessante, queridos, que o filho pródigo, ele só teve a vida restaurada quando ele reconheceu que estava errado. E que ele precisava mudar o caminho dele, que ele precisava retornar para a casa do pai. Enquanto ele estava lá, cheio de orgulho, achando que era o bambambam, que sabia tudo, que mandava na vida dele, que era o dono do narizinho dele. E tem muitos crentes vivendo dessa forma nos dias de hoje, é uma escolha. Mas não vai haver mudança. Enquanto aquele filho estava na sua arrogância, não houve mudança. E cada vez mais ele foi afundando, afundando e afundando. Até que ele caiu em si. E decidiu, vou voltar para a casa do meu pai, pedir perdão e ver se ele pelo menos me aceita como um dos empregados. Enquanto você não reconhecer verdadeiramente que precisa de mudança em sua vida, tudo continuará como está. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é insanidade. Você ficar repetindo os mesmos hábitos, as mesmas atitudes e achar que tudo vai mudar na sua vida. Ah, ano que vem vai ser diferente. Vai mesmo? Vai ser se você mudar. Se você começar a tomar atitudes novas. Senão vai continuar sendo do mesmo jeito que era. Precisa ter mudança. Mas também, queridos, não adianta buscar uma mudança só pela mudança. Nós precisamos ter as mudanças corretas. Porque num primeiro instante, o filho pródigo também mudou. E até literalmente, porque ele mudou de lugar. Foi para um outro lugar, para um outro país, para uma outra terra. Mas não foi uma boa mudança. Nem toda mudança é boa. Você precisa entender também, não é só mudar por mudar. Mas é mudar para algo bom, para algo certo, de acordo com a vontade de Deus. Então, num primeiro momento, até ele tinha mudado. Mas foi uma mudança ruim. E depois ele precisou experimentar a mudança certa, que era o retorno. Sabe o que precisava ter mudado na vida do filho pródigo? A forma como ele olhava para a própria vida. Ele achava que a vida dele era entediante, que a vida dele era chata, que a vida dele era monótona, porque ele estava ali sempre todo o tempo ali debaixo do cuidado do pai, até que ele fez uma escolha errada e foi para uma terra distante e percebeu que ele estava no lugar certo o tempo todo, ele só não tinha reconhecido. Às vezes, querido, você não precisa de uma mudança geográfica, às vezes precisa apenas de uma mudança de olhar, de perspectiva, de perceber as coisas boas que Deus tem te dado. Muitas vezes nós murmuramos tanto, porque não reconhecemos, não olhamos, não temos essa mudança de perspectiva em nossas vidas, e deixamos de ver as coisas boas que Deus tem nos dado a cada dia, a cada manhã. Às vezes você só precisa disso, às vezes você não precisa de um novo trabalho, às vezes você não precisa de novos ares, só precisa de uma nova compreensão, de uma nova forma de olhar para aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Ninguém melhor do que o Pai de amor, para saber o que precisa ser mudado em nossas vidas. Por isso nós precisamos perguntar para Deus. Queridos, eu falo que a oração do salmista é a oração do crente cabra macho. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que precisa ser mudado. Isso é oração de crente de verdade. Porque o dia que você orar assim, Deus vai mudar. Mas o que toda mudança faz, inicialmente, ela gera crise. Não pensa você que quando começar a mudança não vai ter crise. Que vai ser tudo facinho. Tudo mil e uma maravilhas. Vai doer. E é preciso.
Os músculos, para você criar músculo, primeiro precisa doer. Né? Primeiro precisa passar por aquele processo de mudança, de rotina, de alimentação. E aí, com o tempo, os músculos vão reagir. Mas no começo dói. No começo é difícil. E muitas vezes vai doer, às vezes só na parte espiritual, mas às vezes até vamos sentir na carne a dor da mudança, né? Mas Deus sabe o que é preciso. Eu não estou falando isso para você ter medo de orar, pedindo mudança. Eu estou te falando que apesar de ser difícil, vale a pena. E é necessário. Eu não sei quanto a você, mas a mesmice me atormenta. Me dá pavor de viver uma vida de mesmice. Eu quero sempre experimentar algo novo, porque Deus tem sempre algo novo para nós. Deus tem sempre mais, se nós buscarmos. Terceiro, esteja aberto às mudanças, querido. Isso aqui também é fundamental. Nós falamos até aqui que precisamos de mudar, que precisamos reconhecer essa necessidade, né? Mas também precisamos estar abertos à mudança. Porque muitas vezes a gente fala comigo, Senhor. Aí Deus fala com você. Só que aí você fala, não, isso aqui não, Deus. Isso aqui não pode. Não, Nínive não, Senhor. Me manda para Tarsis, né? E Deus fala, mas é para Nínive. Nem sempre Deus vai falar o que a gente quer ouvir, queridos. Eu achei muito engraçado um videozinho do Jonathan Neymer essa semana, né? Ele, Senhor, me mostra se é essa varoa que o Senhor quer para mim, né? E aí Deus mostra que não, depois ele fica lá, não, Senhor, não, chorando porque não era, né? Muitos experimentam isso, né? Ora por uma pessoa e Deus fala, esse não, essa não. Tem outra pessoa preparada para você. E talvez não seja nisso, mas seja um emprego que você sonhou. Eu me lembro quando foi meu primeiro carro. Ali lembra dessa situação, eu acho que ainda lembra. A gente tinha visto um carro, coisa mais linda. E me apaixonei por aquele carro. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, né? Tomara que seja, né? E orei. Mas não foi. Queridos, que livramento que Deus me deu, porque aquele ia ser meu segundo casamento. Foi um livramento. E depois Deus nos deu um carro muito melhor, graças ao bom Deus, né? E não foi só a única vez, não. Depois teve outra oportunidade também, que eu já ia entrar na mesma enrascada. E Deus é tão misericordioso que não me deixou, né? Deus depois operou maravilha, mostrando, esse não. Queridos, nada muda em nossas vidas se nós não desejarmos realmente uma mudança em nossas vidas. Se nós não levarmos a sério. Se for só um voto de final de ano, perda de tempo. Você só vai chegar no final de 2024 e riscar, colocar 2025. Para Paulo ser transformado de Saulo em Paulo, ele teve que se abrir às mudanças. E, queridos, Paulo experimentou uma mudança a nível hardcore, né? Discipulado, ultra intensivo. Né? Como é que o pessoal fala? Não é mergulho, como é que fala? É imersão. Aquilo não foi nem imersão, foi submersão, nível profissional, digno de submarino, né? Porque a mudança na vida de Paulo foi muito brusca. Muito profunda. Quando eu falo brusca, não no sentido de tempo, tá, queridos? Porque ele passou pelo menos 3 anos para entender a vontade de Deus, sendo preparado. Mas Deus transformou toda a compreensão dele, de modo que ele abandonou o velho conhecimento dele. A palavra fala, Paulo mesmo fala que, olha, aquilo que para mim era motivo de orgulho, hoje para mim é refúgio. Deixei tudo, abandonei, porque troquei por algo muito melhor, que é a vida com Cristo Jesus. Ele deixou tudo, e Paulo tinha motivo de sobra para ser orgulhoso, porque ele era um fariseu de fariseu, ele era muito comprometido com a fé dele. Ninguém pode falar que Paulo não tinha uma fé genuína, mas era uma fé errada. As pessoas falam que no Brasil todos os caminhos levam a Deus, né? Ah, queridos, que ledo engano. Como que todos os caminhos vão levar a Deus? Tem uma música que eu gosto muito de ouvir, do grupo, acho que é Vida Abundante o nome do grupo, não me lembro agora o nome certinho, mas falava, não adianta você ir para Porto Alegre, você querer chegar a Porto Alegre e ir para Salvador. Porto Alegre você não verá, né? Mesmo que sincero for. Não adianta você querer ir para Porto Alegre pegando a estrada que leva para Salvador, são opostos. Não adianta você achar que vai chegar a Deus por todos os caminhos. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos estar abertos à orientação de Deus em nossas vidas. Paulo precisou passar por essa transformação. Ele precisou abrir mão da sua educação judaica e se abrir ao Evangelho, que são as boas novas de Cristo.
E a transformação na vida dele foi profunda. Ele precisou aceitar que Jesus era de fato o Messias esperado e que ele estava errado. Ele não cria no início que Jesus era o Messias, mas ele precisou ter essa transformação. Ele precisou deixar de ser um odre velho e se tornar um odre novo, para poder receber o vinho novo, porque senão o odre se romperia. Hoje a gente não conhece muito essa linguagem, mas o odre era tipo um saquinho, né, feito de couro, que era usado para armazenar o vinho. E eles colocavam um odre novo e o vinho novo, porque o vinho ia fermentar e ia se expandir. Mas o odre, depois de velho, ele perde a elasticidade. Se você colocar vinho novo num odre velho, quando o vinho começar a fermentar e expandir, o odre se explode. E o vinho se perde. Por isso, nós precisamos ser odres novos para receber o vinho novo. E como Paulo nos ensinou, temos que buscar viver em novidade de vida. Para experimentarmos mudanças, precisamos começar a pensar em coisas novas, em novas atitudes, num novo projeto de vida. E não de acordo com os nossos achismos, com as nossas concepções, mas de acordo com a vontade e a direção de Deus. Isso significa parar de perder tempo em atitudes que não trazem resultados positivos, parar de perseverar no erro. E até quero fazer um link com a última vez que eu preguei aqui, falei sobre a teimosia. Quantas pessoas pecam por serem teimosas e ficam insistindo no erro e não mudam, mas querem provar coisas novas, sem mudança de atitude, sem desejar a verdadeira mudança gerada pelo Espírito de Deus. E em quarto e último lugar, queridos, dependa de Deus. Sabe por que muitas pessoas fracassam na mudança? Porque querem fazer com a força do seu próprio braço. Porque acham que elas são a autora e consumadora da mudança em suas vidas. Mas a nossa luta, queridos, não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é com coisas deste mundo material, e nem com estratégias ou armas deste mundo material. Mas a nossa luta é espiritual. Portanto, precisamos estar munidos de armas espirituais, da direção de Deus em nossas vidas e do poder do Espírito Santo em nossas vidas, para que as mudanças possam realmente acontecer. Porque se formos lutar com armas humanas, armas carnais, como teremos mudança espiritual? Com as armas erradas. Você não vai conseguir trocar o pneu de um carro usando uma chave de fenda. Não tem como. Você precisa de uma chave de boca. Eu não sei como é que chama direito aquela chave. É chave de boca, né? De trocar pneu de carro, né? Os mecânicos que me perdoem. Mas você precisa de uma chave correta. Você pode até tentar com alicate, mas, querido, vai ser um sofrimento. E eu duvido que você vai conseguir. Mas com a chave de boca tudo é simples. Por isso você precisa de armas espirituais. Você precisa entender, queridos, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Zacarias 4:6 diz isso. Nós precisamos deixar Deus nos transformar, nos colocar diante dEle, clamar genuinamente: Senhor, me transforma. Ele vai te direcionar, vai te mostrar que precisa mudar. Ele vai te dar estratégias e dia após dia Ele vai tirando da sua vida aquilo que não presta, aquilo que não é bom. E é interessante que quando Deus faz, se torna algo tão natural que quando você menos percebe, Ele já tirou. Coisas que pareciam impossíveis de sair da sua vida. Eu vejo muitas pessoas quando passam pelo processo de conversão e que têm certos hábitos, certos vícios, certas atitudes que parecem para eles impossíveis de sair. Mas quando essas pessoas passam pela conversão que o Espírito Santo gera em nossos corações, pouco a pouco o Espírito Santo vai tirando. E de repente aquilo já não faz mais sentido. Eu me lembro que tinha uma irmã nossa lá em Maracaju, quando pastoreamos Maracaju, que ela falava que quando ela experimentou a conversão, ela achava que ela jamais ia conseguir deixar de beber. Porque aquilo estava no coração dela, era muito forte, era precioso para ela. Mas quando o Espírito Santo foi transformando o coração dela, quando o Espírito Santo foi gerando a transformação, aquilo foi saindo naturalmente. Não precisou de nenhum sermão de moral do pastor Juliano. Não precisou de nenhum irmão apontando no dedo na cara dela. Não precisou de nada disso. Mas o Espírito Santo foi transformando, foi limpando. E hoje ela continua na carreira cristã como serva do Senhor.
Queridos, Salmo 121, versículos 1 e 2, o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que vai ser o nosso socorro, é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos dar capacidade para experimentarmos a genuína transformação. E quando eu falo de transformação, querido, não é uma coisa de um emocionalismo, mas é algo profundo, é algo que é duradouro, é algo que é consistente. E é algo que realmente vai marcar a nossa vida. É algo, não só um remendo, mas é o tecido todo novo. Não hesite em pedir a ajuda de Deus para que você possa experimentar mudanças na sua vida. E quais são as mudanças que você precisa? O que você precisa de experimentar mudança na sua vida? Eu quero, aliás, fazer uma pergunta. Está tudo bem na sua vida? Como está a sua vida emocional? 1001 maravilhas ou precisa de mudanças? Como está a sua vida profissional? Está tudo bem? Ou você precisa de mudanças? Como está a sua vida familiar? Está tudo perfeito? Ou precisa de mudanças? Como está a sua vida psicológica? Suas emoções? Está tudo bem? Ou você precisa de mudanças? E principalmente, como está a sua vida espiritual? Está tudo bem? Ou precisa de mudanças? Eu não sei quanto a você, queridos. Mas uma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo essa semana é que eu preciso de mudanças. E eu tenho me colocado diante do Senhor e pedido misericórdia, porque eu sei que vai doer. São mudanças na minha vida que Ele tem me mostrado que é necessário para que eu possa experimentar algo novo. Essa semana eu falo que Deus não me deu nem um puxão de orelha, foi uma surra completa. Mas é necessária. De coisas que Ele tem ministrado. Essa semana eu estive fazendo o curso de educação continuada e eu fui profundamente abençoado com as palestras, com as mensagens ali proclamadas, e ainda tem algumas que eu ainda estou para assistir, e eu sei que vai doer mais ainda. Mas é necessário, porque eu não quero viver a mesmice. Queridos, estou voltando para o pastoreio com a graça de Deus. Fiquei 3 anos, não vou falar totalmente longe, porque pastor sempre é pastor, né? Mas estou voltando para a ativa. E uma coisa que eu tenho comentado muito com a minha esposa, eu não quero voltar como eu era antes. Eu fiz coisas erradas, estou falando que minha vida era ruim no passado. Não, não estou dizendo isso. Mas eu quero progredir. Eu quero coisas novas. Eu quero experimentar mais de Deus. Mas eu sei que isso não vai acontecer se eu não desejar mudanças, se eu não buscar mudanças, se eu não pedir de Deus a graça para que as mudanças ocorram em minha vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Queridos, como eu disse, a mudança não vai acontecer no final de semana. Mas eu creio que pode ser o início, o start. E eu quero orar por você nesse instante, nesse sentido. Para que Deus te mostre o que precisa de ser mudado. E talvez Ele já tenha te falado, mas você está sendo como Jonas, resistindo, dizendo não, não e não. E o Espírito Santo está falando, eu preciso mudar a sua vida. E isso é entre você e Deus, querido. Mas eu quero orar por você, para que Deus te dê poder, que Deus te dê coragem, que Deus te dê persistência. E quando estiver difícil, você olhe para Deus e grite, Senhor, a Tua palavra diz que se eu olhar para os montes, o meu socorro vem de Ti, não vem de homens, mas vem de Ti. Então eu clamo por socorro. Pai querido, Pai de amor, as mudanças são necessárias em todo o tempo. Nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar, precisamos amadurecer. E eu não estou dizendo que não estamos provando algo bom. Não estou dizendo que do jeito que está não está bom. Mas eu acredito que o Senhor tem o melhor. E o Senhor nos convida para provar algo mais. Para ir um pouco mais para cima. Para nos aproximarmos mais um pouco da sarça que arde. Para nos aproximarmos mais um pouco mais do monte que fumega da Tua presença, como foi no Monte Horebe. Senhor, dá-nos coragem, dá-nos um espírito firme para prosseguirmos, para permanecermos, mas também nos dá poder, porque por nossa própria força nós não vamos conseguir. Mas se o Teu Espírito Santo nos fortalecer, pela Tua graça nós podemos seguir em frente e experimentar a mudança que o Senhor deseja para as nossas vidas. Muda a nossa mente, muda os nossos conceitos, nossas prioridades. Nos ensina, Pai, a prosseguir para que possamos avançar e perceber que o Senhor tem muito mais para aqueles que Te buscam. Perceber que até aqui tem sido bom,
mas o Senhor quer o melhor. O Senhor quer nos dar do mais puro trigo e do mel que goteja da rocha, do mel puro, Pai. Assim nós oramos. Eu quero pedir que o Senhor esteja, Pai, fortalecendo o meu irmão e minha irmã, que está orando comigo nesse instante. Tantos que estão aqui, quem está nos acompanhando pela internet. Que seja uma oração genuína. Que seja um desejo genuíno, Pai. E amanhã, quando formos testados, que possamos continuar firmes nesse desejo de experimentar o melhor do Senhor. Para que 2025 não seja como foi 2024, mas que possamos avançar. Possamos, ao final do próximo ano, olhar para trás e perceber o quanto o Senhor fez, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.